pessoal, eu sou a professora Marilúcia e hoje vamos falar da escola literária Realismo. Realismo, gente, é uma oposição à escola anterior, que era o romantismo. Então, o romantismo tinha a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. E a terceira geração influenciou muito no realismo. Então, o que estava acontecendo naquela época, no século XIX? A consolidação da burguesia no poder, né? Era um povo que estava tendo as desigualdades sociais, era um povo que trabalhava só para eles, só pensavam neles, né? Estava acontecendo a segunda revolução industrial, o desenvolvimento do capitalismo a todo vapor, avanço, gente, na ciência e tecnologia e o fracasso, entre aspas, né, da Revolução Francesa. Por que fracasso? Porque a burguesia trabalhava só para ela. Os proletariados, os donos das fábricas, trabalhavam só para eles. Eles não queriam saber se os empregados estavam tendo os bons salários, boas condições de vida. Eles não queriam saber nada disso. Eles viviam para eles, pensando neles. E aí, por isso que foi um fracasso a Revolução Francesa. O contexto histórico aqui no Brasil fica muito semelhante lá na Europa. A desigualdade social continua, né? A terceira geração romântica influencia muito o realismo, principalmente com Castro Alves, né? E nessa época aconteceu a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. Então esse era o contexto histórico brasileiro. Avanços científicos, né? Então tivemos avanços sociais e biológicos, né? Positivismo de Augusto Comte, o que é isso? Ele só acreditava, gente, em coisas que tinham fundamento, era real, tinha uma comprovação, alguém podia comprovar, só baseados em fatos reais, em estudos científicos e assim por diante. Determinismo de Taine. O determinismo, gente, é aquilo que você é fruto do seu meio ambiente. Se você nasceu numa classe social boa, avançada, então você vai ter bons frutos, você vai ter uma escola boa, você vai progredir. Caso contrário, você nasça numa condição social inferior, o seu nível, né, o seu perfil vai ser aquele lá. Tivemos também o evolucionismo de Charles Darwin, né, que a pessoa que ela está mais capacitada, né, que aquela que está mais se organizada, ela se evolui melhor. O socialismo de Karl Marx, né, que era muito influenciado, gente, no socialismo lá da Rússia, e a psicanálise de Sigmund Freud, né, que ele analisava muito o aspecto psicológico, fazia assim um mapa mental das pessoas, né? Então ele avaliava muito o psicológico e o sentimental. Tudo isso influenciou na literatura do realismo. Ó. Então, qual que era a nossa característica principal? Oposição ao romantismo. Agora nós éramos tinha objetividade, tinha um positivo, né? Então era uma coisa mais real, era realismo mesmo. Então na arte, né, eles queriam retratar a época como ela era, nada de romantismo, nada de fantasia. Denunciava a burguesia, as desigualdades sociais, a burguesia só pensava nela, não pensava no proletariado, só nelas. Então, tinha assim um engajamento político e social, né? Eles queriam que todo mundo tivesse uma vida melhor. Descritivismo e verossimilhança. O que é isso? Era um romance psicológico, né, que ele era considerado documental,
fazia um mapa mental, né, do personagem, assim como que ele era. Fazia uma análise do sujeito como se ele estivesse assim, na vida real, como se estivesse acontecendo. E eles usavam muita descrição. Se eles fossem descrever uma mesa, por exemplo, gastavam uma folha, né, para descrever uma mesa. Ficava até cansativa aquela leitura. Principais autores: Machado de Assis, ao contrário daquela época, ele era negro, epilético e pobre, mas ele era autodidata. Ele não conseguia frequentar a escola, ele vendia doce na porta da escola para poder se sustentar, mas a vida dele teve uma reviravolta quando ele se casou com uma burguesa da cidade. Então teve todo aquele trama, né, aquele drama, os pais não queriam, mas ela lutou por esse amor. E o Machado de Assis, como eu falei, ele era autodidata e a esposa dele o ajudou muito. E aí ele começou a traduzir, fazer traduções, escrever, foi melhorando cada vez mais. Então, o Machado de Assis tem duas fases, que é a fase romântica, que não teve muito sucesso, e a fase realista, que ele foi o principal autor do realismo, né? Então, o seu principal conto, né, O Relógio, vale a pena vocês lerem. E a vida do Machado de Assis foi muito interessante nesse sentido. Também tinha o Eça de Queiroz, que ele criticava muito, né, o Machado de Assis, naquela fase romântica, e depois que ele passou para a fase realista, ele notou que o Eça de Queiroz tinha razão, né? E o Eça de Queiroz também, ele colaborou muito com o realismo brasileiro, e a principal obra dele é o Primo Basílio, que compensa vocês também dar uma lida. Então, pessoal, até mais. Espero que tenha ajudado sobre o realismo. Tchau, tchau.